o Oklahoma City Thunder está alcançando um nível histórico de domínio. Eles estão, até o momento desta gravação, com 23 vitórias e 1 derrota. Eles lideravam contra o Portland, mas permitiram a virada e perderam o jogo. E como já falamos em outros vídeos, Jalen Williams nem jogou na maior parte da temporada. E o Thunder está atualmente no ritmo para quebrar o recorde de vitórias na temporada regular da NBA. A última vez que tivemos esse tipo de conversa durante a temporada sobre um time quebrar o recorde de vitórias na temporada regular foi no pré-Kevin Durant, Golden State Warriors. O que é interessante nesse contexto todo, porque o Thunder está se aproximando de um nível que aqueles times do Warriors, assim como. Uma vez eles adicionaram Kevin Durant, e isso é... Vale mesmo a pena tentar competir com esses caras? Vale mesmo a pena tentar chegar às finais e ganhar um campeonato? O Thunder é tão bom quanto os Warriors na época do Kevin Durant? Muitos times na liga, que normalmente competiriam, agora não vão e preferem esperar. Essa situação de Oklahoma City, mais notavelmente na época daqueles times dos Warriors, basicamente só tinha os Rockets e, obviamente, os Cavs. Na conferência, os Rockets eram quase os únicos a competir com os Warriors e fizeram um ótimo trabalho. E eu só acho que é uma comparação interessante considerando o quão bem o Thunder começou essa temporada. Mas primeiro, a gente precisa falar sobre, por que o Thunder tem sido tão bom, certo? Obviamente, todo mundo sabe que defensivamente eles estão em um nível completamente histórico. Eu já mencionei isso em outros vídeos antes. E a diferença entre eles e o time que está em segundo lugar em termos de classificação defensiva geral é absurda. Shai Gilgeous-Alexander joga só metade dos quartos períodos nesta temporada porque seu time está vencendo quase todos os jogos com folga. Já ouvi isso em outros lugares também. Zach Lowe comentou recentemente no podcast dele a questão da taxa de lances livres que está acontecendo pela liga, onde no geral os times estão cobrando mais lances livres. Isso beneficiou o Thunder, já que no ano passado cometeram muitas faltas e tinham baixa taxa de lances livres. Principalmente sobre a narrativa do time deles. SGA sofre muitas faltas e o time mantém a mesma frequência defensiva, mas vai mais à linha de lance livre que no ano passado. Parte disso é por causa do crescimento de alguém como o SGA, que está ficando ainda melhor em conseguir ir para a linha de lance livre. Isso elevou o ataque deles. São muito bem treinados, ótimos na defesa e têm elenco profundo. Os jogadores deles sempre estão descansados, pois os titulares não jogam o último quarto ou conseguem poupar alguns atletas. Jay Mitchell joga muito numa noite, Aaron Wiggins tem seu jogo e Alex Caruso pode ficar de fora. Eles dominaram a temporada regular, resultando em um time descansado, forte na defesa e com um estilo reconhecido, que não depende excessivamente de nenhuma parte específica do jogo. E isso faz com que eles simplesmente destruam todo mundo, toda vez. Eles começaram a temporada com 23 vitórias e 1 derrota, como eu disse. O que, como mencionei, traz para essa conversa a questão: vale a pena tentar? Especificamente na Conferência Oeste, eu acho que os times do leste, os Knicks, os Cavs, os Pistons, que mencionamos recentemente, de modo geral, vão acabar se afastando dessa conversa. Se os Pistons chegarem às finais da NBA este ano e fizerem uma movimentação coerente no meio do ano, isso pode levá-los a esse patamar. Isso é muito valioso para a sua franquia, mesmo se chegar às finais e perderem 5 jogos. Acho que eles estão meio fora dessa conversa. Mas sobre os times do Oeste, vale citar San Antonio e alguns outros. Será que realmente vale a pena tentar competir, tentar chegar ao nível em que o Oklahoma City Thunder está agora? Alguns times já decidiram. Denver, por exemplo, fez mudanças nesta off-season para tentar se fortalecer. Houston adicionou Kevin Durant, mas mantém foco no futuro com Sengun, Amen Thompson e outros. Mas San Antonio, se eles tiverem a oportunidade de adicionar Giannis este ano, será que é um movimento que eles querem fazer agora? Porque, realisticamente, Giannis em nível de jogador mais valioso, você pode ter mais 2 temporadas disso depois desta. Ele tem 31 anos, compensa trocar várias coisas futuras pra tentar e esperar que você esteja saudável o suficiente e bom o suficiente pra vencer esse time de Oklahoma City nesses próximos 2 anos, encurtando essa janela de título. Faz mais sentido ter essa visão de longo prazo? Onde estão Wemby, Steph Castle e Dylan Harper? E talvez quando a coisa do Oklahoma City meio que acabar, aí de repente vai ser a sua vez, a sua hora de subir. Os times notaram que Kevin Durant não ficaria nos Warriors por muito tempo e agiram assim. Eles sabiam que ele seguiria em frente e isso seria a chance deles. Na opinião de muitos, inclusive minha, aquele foi o melhor time de basquete de todos os tempos. Criaram uma brecha no teto salarial que permitiu adicionar Kevin Durant a um time de 73 vitórias, tornando a situação quase insustentável para o restante da liga. Por exemplo, o Raptors ganhou o título de 2019, mas obviamente alguns jogadores dos Warriors se machucaram nos playoffs. Não nego que o Raptors competiu bem, mas as lesões influenciaram bastante, inclusive em temporadas anteriores.
O Cavs era ótimo em 2018, mas os Warriors eram ainda melhores. Fico pensando se Oklahoma City já chegou a esse ponto. Eles são tão bons que influenciam o elenco, forçando outros times a tomar decisões e levando você a avaliar. Ok, se nós somos os Spurs e não vamos fazer essa movimentação esse ano, em que momento a gente prevê isso? A situação do Thunder meio que está caindo aqui, certo? E eu acho que essa é a diferença entre eles e os Warriors. Realmente não há sinais de vida. A gente pode até ter uma chance do Thunder não ser super bom nas próximas temporadas. Porque a grande conversa, eu também fiz um vídeo sobre isso, né, durante a off-season. Foi isso. Eles fecharam contratos enormes com Jalen Williams, Chad e SGA. E o que sabemos sobre a NBA agora é sobre o segundo teto salarial e tudo mais. É muito difícil manter todos juntos e montar um time competente ao redor, então talvez esse seja o seu momento, certo? Um deles vai ter que sair, mas como eu expliquei na off-season, não é tão simples. O Oklahoma City Thunder é o time mais preparado que já vimos para ultrapassar o segundo teto salarial, certo? Porque sim, Jalen Williams, Chat, SGA, esses três caras com contratos enormes, isso vai limitar sua capacidade de construir o time ao redor deles. E para outros times isso é um grande problema, porque uma vez que eles conseguem esses três caras, eles também não têm muita profundidade, porque são as únicas 3 escolhas de draft em que acertaram. Ou trocaram várias coisas para incluir um ou dois desses caras ficando sem profundidade atrás deles. Enquanto o Thunder, com SGA, eles conseguiram ele na troca do Paul George e também conseguiram Jalen Williams na troca do Paul George. Eles escolheram ele e depois o Chat no draft, só precisando trocar Paul George para conseguir ambos. Eles conseguiram várias escolhas de draft e extras de outras negociações para seguir reforçando o time. E eles acertaram em caras como Jata Mitchell. Fazem uma troca inteligente por Alex Caruso, Lou Dort evolui e mantém toda essa profundidade. A coisa que você pode apontar aqui se estiver tentando encontrar uma luz no fim do túnel, para competir com o Thunder hoje é preciso igualar a profundidade de veteranos como Isaiah Hartenstein, Lou Dort e Alex Caruso. Em algum momento nas próximas temporadas, esses caras não vão mais estar no time, porque em termos de salário, não fará sentido. Eles terão que buscar formas mais baratas de substituí-los. Hartenstein tem sido incrível pra eles, Caruso tem sido incrível pra eles, Lou Dort tem sido muito bom pra eles já faz alguns anos e em algum momento esses caras vão ter que sair. Acho que Hartenstein provavelmente seria o primeiro a sair se eles realmente sentissem que precisavam. Eles podem trocar Lou Dort. Alex Caruso tem um bom contrato pelos próximos anos e foi renovado recentemente. Mas esses números, em algum momento, eles vão ter que cair. Para muitos times, isso significaria que não seríamos tão bons agora. Mas a diferença, de novo, como eu disse antes, eles são o time mais bem posicionado da história no segundo nível de penalidade. Para Oklahoma City, eles ainda possuem várias escolhas de draft. Não são apenas peças, como você sabe, Cason Wallace, alguém que você pega entre os 15 primeiros que vai ser um bom jogador de rotação para você durante todo o contrato de novato dele. E vai ser realmente barato e vai ser um ativo de altíssimo valor. Além disso, não podem ter uma das 5 primeiras escolhas neste draft por causa dos Clippers. E se você adicionar isso ao que eles já têm e esse cara se desenvolver em qualquer coisa pra eles, isso é realmente, realmente bom, sabe? Mais um pontuador junto de SGA e Jalen Williams. Então, isso se torna uma situação em que eles podem realmente ser ainda melhores nos próximos anos do que são agora. Esse é o cálculo. Se você é um desses times do Oeste pensando em se mover este ano, é isso. Eu realmente não acho que faz sentido esperar do jeito que os times fizeram com o Warriors, porque o Warriors tinha uma janela muito clara. KD vai ficar lá por alguns anos e depois as coisas vão mudar. Oklahoma City pode ficar melhor. Eles podem perder alguns caras, podem perder Hartenstein, podem perder Caruso, podem perder Lou Dort nos próximos anos, mas eles vão continuar a draftar. Eles gostam de vários jogadores do fim do elenco. A escolha de primeira rodada deste ano está fora por lesão. Top que nem está jogando porque fez uma cirurgia devido a um problema médico. Como falei, eles podem adicionar uma das 5 primeiras escolhas, talvez a primeira geral, e ainda contam com escolhas de outros times dependendo das proteções. Com Utah e Philly é uma situação maluca. Eles são tão bons que acho que vão bater o recorde de vitórias. Eu disse isso antes da temporada, e eles podem ser ainda melhores se conseguirem acertar nessas escolhas, por conta de como, entre aspas, os caras podem ser baratos em contratos de novato. E isso acaba criando uma situação em que realmente não há muito o que você possa fazer. O único ponto que você poderia destacar é que SGA mesmo disse isso. Eles não foram tão dominantes quanto esperavam ser nos playoffs do ano passado. Se você comparar apenas no papel o elenco deles do ano passado, considerando o desempenho até agora com o elenco do Indiana Pacers do ano passado, indo para as finais, muitos achavam que seria um grande desequilíbrio, mas de repente foi para o jogo 7 e o Pacers teve chance real.
Mesmo após a lesão de Tyrese Haliburton naquele jogo, eles ficaram a algumas cestas de vencer o título da NBA, mesmo contra esse time do Thunder que todo mundo diz ser super dominante. Agora, o que eu diria sobre isso, minha ressalva, meu contraponto, na verdade, é que Jalen Williams não estava saudável praticamente durante toda a pós-temporada. Agora vamos ver a versão do Thunder pelo resto do caminho. Assumindo que esses caras estejam saudáveis, é potencialmente uma versão melhor do que vimos na pós-temporada do ano passado. É muita coisa, mas minha resposta é: se você quer saber se vale apostar nisso agora, acho que sim. Não acredito que vá melhorar pra você nos próximos anos, então se seu objetivo é só se comprometer, use Spurs se você só quiser dizer, bom, não vamos tentar competir pelo título nos próximos 5 anos. O Thunder já é tão bom que pode melhorar ainda mais, então você poderia tomar essa decisão. Situação rara pra um time. Tudo isso é sustentável pra construção do elenco? E entre todas essas outras coisas que são realmente impressionantes sobre o Thunder, isso talvez seja o mais impressionante sobre eles como equipe.